sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje eu quero fazer uma resenha, mais uma vez, de um texto teatral. Aproveitando aí o clima, né, que a gente está vivendo aqui no canal e no projeto Aliteração, né, de inscrição aí na oficina Possibilidades de Escritas Teatrais, eu vou fazer então uma resenha de mais um texto de teatro. Aliás, quem tiver interesse em se inscrever na oficina, o link do formulário de inscrição está aqui na descrição do vídeo, tá? Mas também, se você não for fazer agora e depois entrar no blog e quiser saber onde está na postagem que se chama Oficina Possibilidades de Escritas Teatrais. Então é uma oficina que a gente vai começar em fevereiro, no final de fevereiro, vai até março, enfim. Na postagem tem toda a explicação da oficina, tem um vídeo de apresentação da oficina aqui no canal. Então quem tiver interesse, se não quiser assistir ao vídeo, nem ver a postagem, só quiser se inscrever, o formulário de inscrição está aqui na descrição do vídeo, tá bom? E aí eu vou fazer uma resenha então de um texto de teatro que para mim, eu considero talvez o texto de teatro, né? Eu gosto de vários, inúmeros textos teatrais, mas eu acho que esse texto, para mim, ele tem uma coisa muito especial, que é Esperando Godot, Samuel Beckett, que tem várias publicações aqui no Brasil, tá? Vão aparecer aqui para vocês 3 publicações. Uma delas é a que eu tenho, que é a da famosa coleção Teatro Vivo, que vocês já conhecem, que eu já fiz a resenha de outros textos desta coleção, né? Que é a que eu tenho, que foi traduzida nessa coleção, a tradução é do Flávio Rangel. É isso? Eu acho que é. Isso. A tradução é do Flávio Rangel, tá? Então é uma tradução muito boa, é considerada uma das grandes traduções do Beckett, né? Do Esperando Godot. E o que tem Esperando Godot de tão, né, para eu considerar o texto de teatro, né? Qual é a minha... Bom, primeiro eu tenho uma ligação afetiva muito forte com essa peça, porque na faculdade eu fiz essa peça, não a peça inteira, mas um pedaço dela como um exercício de interpretação e tal. Eu fiz um pedaço de Esperando Godot e foi muito, muito bom. E aí, gente, em 1993, eu queria montar Esperando Godot por conta dos 40 anos, né? A peça foi escrita em 1953, ela estreou em 1953, né? Então eu queria, em homenagem aos 40 anos da peça, montar Esperando Godot. Na época eu dirigi um grupo de teatro, enfim. Só que os direitos autorais da peça eram muito caros naquela época, né? O Beckett ainda estava vivo, enfim, era muito caro. E não porque o Beckett estava vivo que era caro, tá? Porque hoje em dia o Beckett já morreu e continua caro. Mas enfim, era muito caro e eu não tinha condição de bancar o direito autoral de Esperando Godot. Então eu resolvi escrever. Na época eu estava me exercitando, né, enquanto dramaturgo, né? Eu tinha escrito algumas coisas já, tá? Mas estava naquela coisa de me exercitar, de me descobrir enquanto dramaturgo. E eu escrevi aquilo que eu considero a minha primeira grande aventura na dramaturgia, que eu escrevi uma peça chamada A Volta dos que Não Foram, Enquanto Godot Não Vier. Que é uma peça em que eu, enfim, acabo tentando fazer um retrato muito angustiante e muito distópico do que aconteceria no mundo com a chegada de Godot. Quer dizer, se Godot chegou, se Godot não chegou, enfim. Mas em alguns momentos Godot, a gente pensa que Godot chegou, em outros não. E o que é esse mundo distópico que vai esperar eternamente por Godot ou que já recebeu Godot? Então isso é um pouco a minha pira na peça. É uma das minhas peças que ainda não foi montada porque é uma montagem muito complexa, é uma piração mesmo. Ela ainda não está publicada em livro porque eu vou publicá-la numa trilogia, que é a trilogia do A Teatro, que em um outro momento eu vou explicar para vocês. Mas é uma peça que eu ainda não consegui, é um texto que eu não consegui montar, porque a montagem dela realmente, eu tentei montar, mas não consegui por falta de dinheiro e até por falta de condições mesmo
teatrais. Eu acho que na época eu não tinha tanta experiência teatral para conseguir fazer uma montagem como aquela que exigiria. E hoje talvez eu até tivesse, mas eu não sei se eu quero, enfim, a minha relação com o teatro está num outro lugar atualmente. Mas enfim, por isso tudo, eu acho Esperando Godot uma coisa muito, muito importante. E a gente não pode esquecer que aqui no Brasil, Esperando Godot tem uma coisa meio mítica, né? Porque foi com esta peça que Cacilda Becker morreu, né? Cacilda Becker morreu quando ela estava fazendo Esperando Godot. Ela não morreu no palco, mas ela teve um aneurisma no palco, em cena, ela teve um aneurisma e foi para o hospital, enfim, e acabou falecendo alguns dias depois. E aí veio toda aquela mítica em torno da... Porque as personagens são muito profundas e ela mergulhou muito no universo da miséria, né? Do Estragon, ela fazia o Estragon. E aí isso, enfim, né? Tem toda essa mítica que eu realmente não acredito que seja real, né? Eu acho que ela já estava doente, mas enfim. Então, Esperando Godot, ela tem essa mítica aqui no Brasil. Ela já teve várias montagens no Brasil, né? Essa da Cacilda não foi a primeira, né? E nem a última. Então, ela já teve várias montagens importantes no Brasil. Eu, na verdade, tive a oportunidade de ver uma montagem dirigida pelo meu amigo René Piazentin, inclusive num festival de teatro em Guarulhos. Há bastante tempo também, mas foi uma montagem que eu vi que eu achei legal, enfim. Então, Esperando Godot tem filmes aí no YouTube, tem um filme muito, muito legal que eu assisti, acabei assistindo essa semana que passou, do Esperando Godot. Então, assim, Esperando Godot tem muitas montagens, foi montado em vários lugares, muitas montagens diferentes, muitas visões diferentes e muitas leituras diferentes dessa peça. E o que é Esperando Godot? Eu vou fazer a sinopse, obviamente, eu não vou contar tudo da peça, porque, apesar de que eu acho que eu vou contar tudo sim, né? Mas eu não vou falar tudo para não dar muito spoiler, mas eu vou contar o que todo mundo, o que está aí publicado em qualquer comentário, resenha que se faz de Esperando Godot, se fala. A história é uma peça de 2 atos, e aí o primeiro ato começa com duas pessoas, dois homens, Vladimir e Estragon, que se encontram num lugar que, segundo a descrição do Becht, é um lugar que não se parece com nada, onde só tem uma árvore e uma estrada. E eles se encontram naquele lugar porque eles têm que esperar Godot, né? E Godot, apesar de eles não conhecerem, né, eles sabem que é uma pessoa que vai ajudá-los. E eles passam o dia esperando Godot. No meio do dia aparecem dois outros personagens, o Pozzo e o Luke, né, que são... O Luke é escravo do Pozzo, e o Pozzo trata ele muito mal, com violência, chama ele de suíno, porco, miserável, enfim, né? E aí começa um jogo entre os 4, né, de violência e ao mesmo tempo de proximidade, né? Até que tem um grande momento, né, que é a única fala que o personagem Luke tem na peça, que é uma fala enorme, que no texto é um texto enorme, sem nenhuma pontuação, né? Dada a existência, conforme se comprova de recentes trabalhos públicos de Poisson e Watchman, de Deus Pessoal, com Barbas Brancas, enfim. É um texto muito grande, sem sentido, aparentemente, que o Luke fala, né, e que vai deixando o Pozzo angustiado, enfim. E aí eles convivem esse período de tempo com o Pozzo e o Luke. O Pozzo e o Luke vão embora, eles continuam lá esperando Godot. E aí no final do dia vem um menino, um mensageiro de Godot, dizendo que o senhor Godot tinha mandado avisar que não poderia ir ao encontro naquele dia, mas que com certeza no dia seguinte estaria lá. E aí eles falam, a gente precisa arrumar um lugar para passar a noite, porque os dois são dois miseráveis, são duas pessoas que não tem nada, né? Não tem casa, enfim. Eles vivem em lugares onde... Então, por exemplo, o Estragon vai, quando ele volta lá para esperar Godot com o Vladimir pergunta para ele se bateram nele no lugar onde ele estava, enfim, né? Essas coisas todas. E aí eles falam que eles precisam arrumar um lugar para passar a noite para voltar no dia seguinte para esperar Godot. E aí o primeiro ato da peça se encerra aí. Aí o segundo ato da peça é, entre aspas, o dia seguinte. Eles voltam para o lugar para esperar Godot. Mesmo lugar, mesma árvore, a estrada. A árvore está com algumas folhinhas, né? A árvore, no primeiro ato da peça, a árvore é totalmente seca, né? É um tronco com galhos secos. E no segundo ato tem algumas folhas.
E eles voltam lá e ficam lá, estamos esperando o Godot e tal. No meio do dia aparecem novamente o Potso e o Luke, só que dessa vez o Potso está cego, então a corda, ele, né, desde o primeiro ato ele tem uma corda, ele puxa o Luke, ele conduz o Luke por uma corda amarrada no pescoço do Luke. Só que nesse segundo ato a corda é um pouco menor porque ele está cego, mas continua a relação de escravo e senhor, enfim, continua uma relação meio violenta. Só que eles ficam menos tempo lá, né? Eles caem, enfim. E aí o Vladimir pede para o Potso mandar o Luke pensar. E aí o Potso fala, mas como assim? Ele não vai falar nada, porque ele é mudo, né? E aí, então, o Luke está mudo e o Potso está cego, mas essa relação de violência, enfim, de opressão continua. E aí eles vão embora e o Vladimir e o Estragon continuam lá esperando Godot. No final do dia, aparece o menino, o mensageiro de Godot, dizendo que o senhor Godot tinha dito que não poderia estar presente naquele dia, mas que no dia seguinte, com certeza, ele estaria lá. E aí termina eles falando, precisamos arrumar um lugar à noite, para passar a noite, para voltar aqui amanhã e esperar Godot. Enfim, essa é a sinopse da peça. Qualquer lugar que vocês forem ver sobre a peça vai ter essa sinopse. Então eu não vou falar mais da peça nesse sentido, né, para não dar mais spoiler. Mas aí vem a grande pergunta: o que tem, o que ele quer dizer com isso, enfim. E aí eu não vou aqui fazer uma leitura de Esperando Godot pretensamente verdadeira, tá? Até porque uma vez perguntaram para o Beckett o que ele queria dizer com aquilo tudo e ele falava que ele não sabia, que ele só tinha dito que qualquer pessoa que tivesse lido Esperando Godot saberia talvez até mais do que ele, enfim. O Beckett tinha essa coisa de insistir que a obra dele não tem uma mensagem fechada, né? Ele não tem algo a dizer com aquela obra, ele simplesmente escreve a obra. A gente não pode esquecer que Esperando Godot faz parte de um arcabouço teatral que o Martin Esslin, né, o estudioso, né, o pesquisador Martin Esslin, vai chamar de teatro do absurdo. E é uma grande controvérsia sobre a questão do teatro absurdo. Eu mesmo escrevi um ensaio sobre o teatro absurdo, negando a existência do teatro absurdo, né? Está no meu livro Pequenas Lojas de Artigos em Geral. Então, assim, eu nego o teatro do absurdo. Muitas vezes os autores do teatro absurdo, Ionesco, por exemplo, não gostavam desse termo e tal, mas é um termo que é usado, que é estudado em história do teatro, que é o teatro absurdo, que é essa corrente pós-Segunda Guerra, né, que vem com Beckett, com Ionesco, com Arrabal, com Jean Genet, enfim. Então, essa corrente dramatúrgica, essa corrente teatral que vem no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, né? E aí, eu quero falar de Esperando Godot sobre dois aspectos. Primeiro, um aspecto temático, né? Que é aquela coisa da espera eterna. Então, Vladimir e Estragon são duas pessoas que estão eternamente esperando, né? E aí, se a gente parar para pensar, por que Esperando Godot tem dois atos que se repetem praticamente? Porque se Beckett escreve um ato só, e no final do dia o menino fala que o Sr. Godot estaria presente no dia seguinte, o espectador vai ter a esperança de que no dia seguinte Godot vai estar lá. O segundo ato mata essa esperança. As pessoas sabem que Godot nunca virá. Apesar de Vladimir e Estragon continuarem esperando Godot. Então essa coisa da espera eterna, né, que é uma coisa meio do existencialismo, né, uma coisa meio do niilismo, enfim, que é tudo, que foram coisas que ficaram muito fortes no pós-Segunda Guerra, né, essa desesperança, esse esvaziamento do sentido da vida, né. Então a obra do Beckett em geral é muito assim, e Esperando Godot é uma representatividade, tem uma representatividade muito forte nessa questão que é inerente à obra do Beckett, que é essa coisa do esvaziamento do sentido da vida, né?
E fora o esvaziamento do sentido da vida, tem essa coisa do próprio esvaziamento da linguagem, né? O que é que diferencia o ser humano dos outros animais? O ser humano é um animal que produz linguagem. Toda a nossa cultura, todo o nosso desenvolvimento, toda a nossa civilização, ela se estrutura a partir do uso da linguagem, né? Então nós somos o que somos, nós somos humanos. A nossa condição humana se dá porque a gente produz linguagem. E o Beckett vai e esvazia essa linguagem, né? A peça é toda feita de frases assim, aparentemente sem sentido, os diálogos não se encontram. Mas ao mesmo tempo, em falas muito comuns, né? Em falas muito ordinárias, vamos dizer assim, os personagens soltam às vezes algumas reflexões mais profundas. Só que é isso, então o Esperando Godot também vai falar desse esvaziamento. Então quando ele fala do esvaziamento do sentido da vida, não é só no sentido da vida, mas é naquilo que nos faz ser humanos, que é a linguagem, é o esvaziamento da linguagem. Então esse é um aspecto que para mim é muito importante no Esperando Godot e que o Beckett, no Esperando Godot, o Beckett faz isso com maestria na obra dele inteira, mas no Esperando Godot ele faz isso com uma maestria muito grande. E aí um outro aspecto que é específico do Esperando Godot, e que isso eu acho, para mim, né, que tenho toda uma formação em teatro, para mim é a coisa mais forte, mais genial de Esperando Godot, que é o Beckett escreve uma peça de teatro, ou seja, o que é que tem, né? O que é que diferencia a questão do teatro? Teatro é ação. Né? Teatro é ação que gera conflito. Então, elementos basilares do teatro são a ação e o conflito. E o Beckett escreve uma peça de teatro inteira sem ação. Né? A única coisa que os personagens fazem em cena é esperar. A única ação é esperar, ou seja, é não fazer nada. Então o Beckett subverte essa coisa do teatro, né? E se não tem ação, automaticamente não vai ter conflito, porque se o conflito é justamente aqui o encontro de ações que vai causar uma transformação na trajetória dessas ações, né? Então, se não tem ação, não vai ter conflito. E o Beckett esvazia todos os elementos basilares do teatro também numa peça de teatro. Não tem ação, não tem conflito. Tem personagens? Tem. Tem os dois personagens principais, vamos dizer assim, né? Tem o Vladimir e o Estragon, né? Didi e Gogol. Mas que a gente não sabe quem são, eles não têm história, né? Eles não têm vida anterior, vida posterior, a gente não sabe de onde eles vêm, onde eles nasceram, qual a idade deles. A gente não sabe nada disso. Mesmo o Pozzo e o Luke, ou o menino, e Godot, né, que é o personagem principal da peça, né, o título da peça, que é um personagem que não existe, a gente não sabe. Então assim, como é que o Beckett subverte o personagem? Os personagens existem, estão lá. Só que eles não têm aquilo também que nos identifica enquanto humanos. Né? O que é que nos identifica? Qual é um elemento muito importante da nossa identidade? É a nossa história. Eu sou o que sou, né? Eu, Romano Lopes, sou o que sou, entre outras coisas, porque eu tenho uma história. E os personagens de Esperando Godot são personagens sem história. Então eles são personagens vazios. O ambiente da peça, o cenário da peça, tem um cenário? Tem. É um lugar, só que é isso, como na própria descrição, né, na primeira rubrica da peça, um lugar que não se parece com nada. Você tem uma árvore e uma estrada só. Então assim, ele subverte mesmo todos os elementos, vamos dizer assim, essenciais, porque também a gente vai questionar, quem fizer a oficina vai entender esse questionamento que eu faço, desses elementos, entre aspas, essenciais do teatro, né? Talvez não sejam tão essenciais aí, o Beckett está provando um pouco isso, mas talvez sejam, enfim, talvez só um Beckett consiga fazer isso, né? Ou, enfim, não seja tão fácil fazer isso, mas isso a gente vai discutir na oficina. Mas ele esvazia esses elementos, entre aspas, essenciais do teatro,
num texto de teatro. Então isso é que eu acho extremamente genial em Esperando Godot. Né? E isso é específico de Esperando Godot. Né? O Beckett vai propor na obra dele inteirinha esse esvaziamento das coisas. Né? Ele vai fazer isso, por exemplo, no romance O Inominável, que é um romance onde ele vai esvaziar todos os elementos do romance também. Né? Eu já citei O Inominável aqui num vídeo, mas não fiz resenha dele ainda. Talvez eu faça num outro momento. Eu fiz resenha do Malone Morre, que é um outro romance do Beckett também, onde ele começa esse processo de esvaziamento dos elementos do romance. Então Beckett tem isso. E em Esperando Godot, que é um texto de teatro, ele esvazia os elementos do teatro de uma maneira realmente genial. Então é isso, gente. Esperando Godot, de Samuel Beckett. Vale a pena ler. E se vocês quiserem assistir aos filmes, vale a pena assistir aos filmes também. Só que é isso. Você precisa ter... Você precisa estar... Eu diria, né? Isso é uma coisa minha também, não é uma regra. Mas eu diria que você precisa estar tranquilo do ponto de vista espiritual, intelectual, afetivo, enfim. Você não pode ser uma pessoa que já está um pouco angustiada quando você lê Esperando Godot, quando você assiste Esperando Godot, porque senão você vai ficar mais angustiado ainda, né? Primeiro porque ele tem um ritmo arrastado, enfim, é uma coisa onde nada acontece e tal. Então você precisa ter um certo estado de espírito para lidar, mas não que isso seja obrigatório, tá? Óbvio que não é obrigatório, mas você pode ler Esperando Godot do jeito que você quiser. Só que é isso, se você tiver numa fase mais angustiada da sua vida, talvez você fique um pouco mais angustiado ao ler Esperando Godot, tá bom? É isso, Esperando Godot de Samuel Beckett. Mais uma vez eu peço a todas e todos para curtirem o vídeo, comentarem, compartilharem o vídeo com as pessoas que vocês conhecem, se inscreverem no canal se vocês ainda não estão inscritos, se vocês já estão inscritos, convidem pessoas que vocês conhecem para se inscreverem no canal, fortaleçam aí o nosso trabalho e mais uma vez eu peço o apoio de cada uma de vocês, de cada um de vocês que puder e quiser na nossa campanha do Apoia-se, tá? O link da campanha está aí na descrição. A gente está pedindo essa ajuda para todas e todos vocês, para que a gente possa fortalecer o nosso trabalho cada vez mais e aprimorar o nosso trabalho cada vez mais. Tá bom? E é isso, acessem o blog, enfim, vejam lá as postagens no blog. A gente tem postado textos de vários autores, de várias autoras no blog. Logo, logo sai aí o 7º número da nossa revista. Enfim, acompanhem aí o nosso trabalho, sigam nossas redes sociais e tudo mais, tá bom? Acompanhem o nosso trabalho e nos apoiem para que a gente possa continuar e fortalecer esse trabalho cada vez mais, com mais cuidado e mais carinho, como a gente tem tentado fazer durante esse tempo todo, certo? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.